Queria dizer que vários pensadores que tenho estudado, filósofos, poetas, artistas, filósofos, que trataram desse corpo vivo, né, no âmbito de reflexões que podemos situar no mesmo eixo paradigmático, que eu chamo de dionisíaco. E são eles Nietzsche, para começar, Hilke, Heidegger, que continua, e Artaud, né, que eu acho que a ideia dele de corpo sem órgão é muito próxima dessa ideia que eu quero desenvolver com a Pombagira. E mais recentemente, Camper, que é um autor que a gente tem estudado bastante também, o Dietmar Camper, que foi citado ontem. Então, a proposta do corpo sem órgão, do Artaud, é a seguinte: ele fala, quando tiverem conseguido fazer um corpo sem órgãos, então o terão libertado dos seus automatismos e devolvido sua verdadeira liberdade. Então o terão ensinado a dançar às avessas, como no delírio dos bailes populares, e esse avesso será seu verdadeiro lugar. Então acho que ecoa bastante, né, reverbera bastante a ideia do que se passa com a incorporação. Eu vou fazer trazer para vocês um exercício que eu fiz de recorrer a algumas imagens da cultura, porque eu me perguntei, quando é que nós giramos na vida, né? Quando não somos médicos de Umbanda, porque aí se gira muito, mas quando não somos, né, na vida cotidiana. E aí eu lembrei que as crianças gostam muito de girar, né? Todo mundo deve lembrar da experiência de ter girado até ficar tonto quando era criança, né? E aí a criança que gira, eu tenho impressão, né, eu não tenho nenhum estudo sobre isso, nem referência, foi um pensamento meu, que ela está muito próxima ainda de um período da vida em que ela ainda não sabia falar nem andar, ainda o corpo não tinha sido completamente civilizado, né? E ela é como se ela reencontrasse esse prazer de não saber falar, nem andar, nem controlar mecanicamente o seu corpo, né? Então ela consegue ter um prazer enorme em retomar isso, né? Mas quando somos adultos, quando giramos, né? Muitas vezes as pessoas não giram nunca mais depois de adultos. Então eu fui procurar algumas imagens de giro e eu encontrei 4, evidentemente que deve ter mais, mas eu fiquei com 4 que me pareceram interessantes. Eu vou trazê-las para vocês. Eu fiz uma pequena análise dessas 4 imagens. Se você puder colocar primeiro a Pombagira. Isso. Não, na verdade está aqui já embaixo nos vídeos. Ah, já está aqui? Já. Ali no Media Player. Você dá o play aqui? Não. Ou aqui? Aí embaixo. Só que tem que achar o vídeo certo. Você dá uma maravilha. Então é legal eu fazer lá. Não, porque ele já está no campo. Ah, tá. Não estão todos, não? Só tem um. Então, por favor, faça de novo. O da mulher pode ser. Não, o da Pombagira. Tá. Ok. Então aqui é um dos inúmeros vídeos que se encontram na internet disponíveis. Eu peguei um que mostrava melhor a Pombagira em si, né? Vocês viram como é
intenso esse giro, né, para ela chegar a se manifestar. Esse é o ponto de partida, e agora eu vou falar da Mulher Maravilha, por favor. Então, a Mulher Maravilha, enquanto o Fred coloca, bom, todo mundo conhece, né? É uma série americana. Quando eu. Pode pôr. Ele saiu quando eu coloquei. Magic Grace. A Mulher Maravilha é uma mulher comum, né? Diana Prince, que torna-se a heroína Wonder Woman, dotada de poderes mágicos e de uma força divina. The costume with the secret belt of strength. Você sabe os meus. The golden lasso of Só um truth. pouquinho. E ela gira sempre da mesma maneira e passa pela mesma transformação. E esse vídeo é uma colagem, né, de todos os giros da Mulher Maravilha, onde vocês podem observar que ela está sempre com essa roupa comum, de cabelo preso, e aí ela abre os braços, roda, solta o cabelo, né? O cabelo fica solto. Ok, tá bom. Tem 10 minutos desses giros aí, né? Esse vídeo. Então é isso, né? Ela passa por esse giro também para se transformar, né? Eu vou desenvolver um pouquinho depois. Tem o vídeo dos derviches, né? Os derviches, talvez precise explicar um pouquinho, são monges de uma ordem muçulmana mística, né? Também conhecida como sufismo, criado pelo Rumi, né? no século XIII, e eles efetuam uma dança ritualística na qual rodopiam, né? Pode adiantar bastante isso aí. Pronto, isso. Então tem toda uma coreografia essa dança. Ela inicia com uma reverência e eles vão entrando um por um, primeiro saudando o mestre, que deve ser um sacerdote maior, né, da cerimônia. E eles vão rodopiando, aos poucos vão abrindo os braços. Essa daí é a entrada, eles começam de braços fechados, cruzados na frente, e vão abrindo o braço. E eles rodam assim, rodopiam assim, por um tempo muito longo, muito longo. É um espetáculo muito bonito, dá vontade de ficar assistindo, mas o que eu queria mostrar é que, enfim, dizer, né, que eles, no caso, eles fazem uma espécie de oração nesse momento, né, é uma experiência mística, estática, né, mas tem uma coreografia aí, né, eles imitam a rotação dos planetas em torno do Sol, o movimento cósmico, né, mas também dizem que esse círculo é a lei religiosa que abraça a comunidade muçulmana, e dizem que no centro encontra-se Deus, né? No caso, o Deus islâmico. Outra imagem é a imagem do corisco do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, que também gira sobre si mesmo na hora da sua morte. Ele é assassinado, ele é morto por Antônio das Mortes. Você vai ter que ir lá no final também, bem? Final? Quase. Aí, pode parar aí.
travou. Ele cai morto no chão. Ok. Então, eu acho que vale a pena explicar um pouquinho. É um filme que trata ao mesmo tempo de uma realidade histórica, né, do cangaço nordestino, que inspira o Glauber Rocha. Ele faz toda uma pesquisa documental e entrevistas para poder realizar o filme. Mas tem uma dimensão fabular também nesse filme, uma dimensão fantasiosa, muito forte, que é bastante impregnada também de misticismo e sacralidade. Não só o filme, narrativa, mas também o personagem, né, o próprio personagem de Corisco, que é um personagem que se diz, né, ele se diz enviado por Deus, se diz empoderado por São Jorge e se diz tendo que cumprir uma missão, né? Então tem também a dimensão mística na fala desse personagem histórico. Então, em todos esses casos aqui, o Giro opera uma mudança de estado, né? Da personagem cotidiana à heroína mítica, no caso da Wonderful Woman, do estado consciente ao êxtase místico, no caso dos derviches, e da vida à morte, no caso do Corisco. Essa mudança de estado, ela exige dessas pessoas uma força de superação, né? Então, é a força de superação da simples enfermeira da Força Aérea Americana, Diana Prince, que se torna a Mulher Maravilha, uma heroína com superpoderes, né? Na narrativa ficcional de características fantásticas, ou seja, em que tudo é possível, o Giro é, portanto, uma espécie de mágica que vai permitir a transformação, né? Algo bastante comum no imaginário coletivo de todo mundo, essa transformação da Mulher Maravilha. No caso dos monges derviches, a gente está no universo do plano físico, real, material, né? Não se trata de ficção, não se trata de mágica, e sim de um fenômeno de alteração de estado de consciência, pode-se dizer, obtido pelo giro harmônico e incessante, né? De um estado consciente, os monges elevam-se a um êxtase místico, é o que eles dizem em vários testemunhos. Nós que não fazemos essa experiência, pouco sabemos sobre isso, né? Senão que os monges dizem experimentar o que chamam de comunhão com o divino. O caso de Corisco é um pouquinho mais complexo. Trata-se de um fenômeno intermediário entre ficção e realidade, uma vez que o filme do Glauber Rocha é uma ficção inspirada em fatos reais, né? Quando ele narrou o fim de Corisco, Glauber Rocha tratava da morte de um dos poucos homens que resistira enquanto a maioria tinha se retirado do cangaço, né? Depois que o Lampião morreu, poucos permaneceram. Um homem que tinha jurado continuar matando e enviando cabeças decapitadas às autoridades por onde passasse. Um homem enfurecido e revoltado, isso é importante aqui, né, para a noção que quero desenvolver depois. Esse homem enfurecido, revoltado pela morte de Lampião. No filme, quando Corisco é alcançado e atingido pelas balas de Antônio das Mortes, o traidor, ele se mostra enfurecido, fora de si, os olhos reluzentes de raiva. Seu movimento repentino e giro sobre si mesmo antes de morrer é o movimento de um homem fora de si que usa a revolta para entregar-se à morte. Bom, pelo menos essa é a interpretação que eu faço. É também o movimento de um homem místico, né? Um visionário, um homem que se diz em vários momentos, em vários depoimentos, e no filme também, empoderado por Deus e por São Jorge para matar. Então, tem algo de desrazão nesse movimento inesperado do girar de Corisco. E é interessante salientar que, na hora da morte, ele dá um grito, não sei, acho que não ficou muito audível para vocês, mas o que ele diz é: mais fortes são os poderes do povo. E ele diz isso e cai. Então, de certa forma, ele entrega o seu poder para o povo, né? Porque
ele não, já era, ele não vai mais poder exercer. Então a impressão que eu tenho é que ele faz uma entrega, uma transmissão de poder para o povo. Então, a capacidade de superação, com a finalidade de mudar o seu próprio estado e sua própria condição, ampliando os próprios poderes, parece ser um motivo recorrente figurado no ato de girar sobre si mesmo. Com a pombagira, o sentido do girar não é diferente. O que se obtém também é uma superação de estado, uma transformação de ordem mística. Porém, existe uma particularidade ao ethos da pombagira, que é a forma como o giro se dá e o sentido desse sentido que se constrói no giro, que eu acho, e aí vou desenvolver mais essa ideia aqui, que me parece própria de uma concepção acêntrica e policêntrica de mundo, que eu vou explicar mais à frente. Então, retomando esse exercício, eu identifiquei 2 esquemas diferentes nas formas de giro. Por um lado, a pombagira insinua um dessentido ao girar, assim como o corisco, que gira fora de si, em estado de revolta, como que possuído pela raiva de ter sido vencido. Por outro lado, temos o derviche, mas o derviche gira em torno do círculo maior da divindade em movimentos harmônicos, compassados e delimitados por uma coreografia, pelo rito. E temos a Mulher Maravilha, que gira dentro de um mesmo padrão, sempre, para alcançar uma transformação que já é predeterminada por uma lógica definida, que é essa da heroína, Mulher Maravilha, essa heroína americana. Então temos, portanto, por um lado, o dessentido e a desrazão, isso que chamamos a revolta do corpo, e por outro lado, uma desrazão limitada, porque mantida dentro do universo regrado de formas limitadas. Ou seja, enquanto o derviche e a Mulher Maravilha obedecem a uma ordem idêntica, repetitiva, que os conduz a um estado de êxtase, de transformação mágica, que amplia seus poderes, mas dentro de uma definição. Por isso, e a pombagira, ao girar, desvinculam-se totalmente da ordem até então estabelecida. Eles vão em direção a algo desconhecido pelas vias da revolta, da desrazão e do dessentido. Desarrazoados, enlouquecidos ou tomados de dessentido, se transformam. E para aprofundar, eu chego na última questão da minha fala, que é para aprofundar essa temática do dessentido, provocado pela revolta, pelo girar. Eu acho que é impossível pensarmos isso sem admitirmos a possibilidade de um pensamento que se situa fora do domínio da razão e da certeza, fora, portanto, do domínio da proteção, que é a base metafísica cristã, esse lugar seguro. Vou explicar um pouco isso. Para explicar isso, eu queria falar de um personagem, porque eu citei aqui alguns pensadores, Nietzsche, Heidegger e outros. Eu queria falar de um personagem nietzschiano do livro H, a Ciência, que é o Homem Louco. E eu situo pombagira nesse lado, ao lado do Homem Louco. O nome dele em alemão, Der tolle Mensch. Em francês é Le Forcené. E em português é traduzido como o Homem Louco. É aquele que está fora de si. Não é qualquer louco. É o louco, é a pessoa fora de si, fora de sentido. Forcené significa exatamente isso, fora de sentido. Enraivecido, aquele que perdeu a razão. O homem louco fora de si, ele grita, ele chega no livro H, a Ciência, chega gritando, enlouquecido, que busca a Deus. E nessa hora os ateus riem da cara dele, ficam zombando mesmo, e ele responde:
Eu vos direi onde está Deus. Nós o matamos. Pela ideia, né, da morte de Deus. Vós e eu, somos nós todos os assassinos. Mas como fizemos isso? Como esvaziamos o mar? Como apagamos o horizonte? Como tiramos a terra de sua órbita? Para onde vamos agora? Não estamos sempre caindo para frente, para trás, para os lados? Haverá ainda um acima, um abaixo? Nós estaremos vagando através de um infinito nada? Então, quando a gente falava um pouco da experiência da incorporação, talvez tenha a ver com isso, né? Você atingir um estado em que não tem mais referência. Né? É preciso passar por isso para encontrar a entidade, né? Ou então esse ser que nos toma e ter esse encontro. Então, o homem louco, ele busca Deus, gritando por ele, não com o pensamento da razão, mas sim com o grito da desrazão. Né? E o Heidegger, ao explicar esse texto de Nietzsche, que foi muito mal interpretado, a gente sabe, né? Ele diz uma frase que é interessantíssima para nós aqui. Né? Ele diz que o pensamento só começa quando sentimos que a razão, tão engrandecida há séculos, é a adversária mais teimosa do pensamento. Então, declarar o fim da metafísica, a morte de Deus, como fez Nietzsche, equivalia então a dizer que a razão filosófica falhou em sua busca por Deus, que ao contrário ela matou a Deus, esvaziou o mar ao procurar o absolutamente indubitável, o certo, né, a certeza, engoliu o mar inteiro e com ele a inteireza de Deus. A razão apagou o horizonte, o mundo suprassensível, tirou a Terra de sua órbita, o Sol, e tudo se tornou objeto. Para a ciência, tudo é objeto. Né? Objeto de conhecimento da subjetividade humana. Sol e Terra apartados, sujeito e objeto. Apenas um homem louco pode acender lâmpadas em pleno dia. Mas parece que ninguém ouve fazer essa aproximação entre o homem louco da ciência nietzschiana e o girar repentino de Corisco, enfurecido, e o giro da pombagira. Dizer que para os três já não tem mais uma ordem única e protetora universal, mas um infinito nada, sem abaixo nem acima. Um vazio vivo em um movimento, em fluxo. Um universo sem centro, sem poder central. Um fluxo de eventos. É isso que o homem louco afirma. Mas é isso também que a pombagira propõe ao girar. A volta a um estado anárquico, caótico, original, livre. A volta a um estado bruto das origens do corpo, enquanto materialidade indefinida. O corpo vivo em estado bruto. Né? Então, o giro é circular, no universo aberto, ilimitado, sem centro. Ao contrário do que propôs a metafísica cristã. Né? Essa ideia de opor esse universo pombagiresco a uma metafísica cristã, eu extraí da leitura do filósofo Sloterdijk, que também foi bastante citado ontem, no livro Esferas 2 Globos. Eu não vou desenvolver aqui, porque é muito complexo, mas eu acho que ficou claro como um homem louco. Né? O girar da pombagira, portanto, é um movimento excêntrico, que não busca nenhum centro universal, diferentemente do giro do derviche, né? Mas apenas o centro de si mesmo, um universo acêntrico, uma proposta ao mesmo tempo acêntrica e pluricêntrica, porque, segundo Edgar Morin, quando você pensa que o universo pode não ter centro, ser acêntrico, ele necessariamente passa a ter vários centros. Né? Então, essas duas ideias do acêntrico, pluricêntrico, funcionam juntas. Né?
Arthur, se eu voltar para ele também diz, né, que tudo que existe é singular dentro de um vasto infinito de multiplicidade de formas existentes. Entre aspas, o homem, quando não é reprimido, é um animal erótico. Há nele um frêmito inspirado, uma espécie de pulsação que produz inumeráveis animais, os quais são formas que os antigos povos terrestres universalmente atribuíam a Deus. Nas práticas religiosas afro-brasileiras, e especialmente na Umbanda, que é o que eu melhor conheço, atribui-se à pombagira a forma feminina dessa pulsação erótica. É pelo giro que ela pode se manifestar no médium. E esse giro liberta o médium do recalque que a civilização lhe impõe. E eu digo mais, esse giro é feminino, e sendo feminino, ele é andrógeno. Isso é muito importante, né? Também para voltar um pouco ao debate de ontem, a questão da androgenia do feminino. Porque não obedece à lógica das dicotomias classificadoras, separadoras, e sim a uma lógica das abjeções que reúnem e religam em concepções indefinidas, caóticas, sensíveis e suprassensíveis, aquilo que o logocentrismo apartou. A pombagira, porque convida a uma percepção assêntrica de mundo, onde ser feminino é abandonar-se, literalmente abandonar-se, entregar-se, a um jogo incontrolado de fluxo de eventos descentrados do universo, e a uma concepção filosófica pós-monoesférica, uma concepção pluriesférica, capaz de eventualmente superar a metafísica ocidental e renovar-se, dito de outra forma, superar o logocentrismo. Estou quase terminando aqui. Então, no logocentrismo monoesférico, não tem lugar para perder-se na excentricidade, né? O que acontece com os excêntricos? O Sloterdijk diz: os únicos candidatos a ocupar esse lugar talvez sejam Satã e os orgulhosos autores de pecados morais que constituem sua escolta, a saber, essas existências fadadas deliberadamente ao modo de ser anárquico, teófobo, desprezando a redenção. Então, uma redenção que só poderia se dar na totalidade de um abrigo esférico divino. São eles, portanto, os abjetos, os excêntricos, adeptos da tese ateia da exterioridade sem fundo, do vazio infinito desprovido de centro e de limite. Os capazes de abandonar-se ao jogo incontrolado do fluxo de eventos descentrados do universo. Os que dão lugar a uma concepção filosófica pós-monosférica, capaz de eventualmente superar a metafísica ocidental e renovar-se. E é justamente aí que reside essa proposta, né, de leitura do giro em suas correlações com a comunicação, não mais na excentricidade satânica, porque, né, não é mais disso que se trata, tampouco na rede pluricêntrica interconectada, essa rede de que tanto se fala aí, mas uma outra possibilidade, que é ao mesmo tempo assêntrica e pluricêntrica. E eu quero também salientar que a pombagira não é apenas parte desse processo de comunicação excêntrica que a Umbanda, né, assume para si. Ela é a própria encarnação dessa proposta, o ser abjeto, o feminino do feminino. Eu acredito que haja o feminino e o masculino, essa relação toda entre gêneros que a gente falou ontem, mas eu acho que aqui a gente está no feminino do feminino, né? Uma espécie de absurdo que se manifesta pelo dessentido provocado pelo giro. Então é para uma realidade bastante apavorante e trágica, e aí a gente entende o assombro de que o Fred falava de manhã também, né? É uma coisa apavorante, mas é também libertadora, é lúdica, é alegre, né? Quem experimenta sabe que ao mesmo tempo em que se vive uma percepção trágica, e aí isso é muito nietzschiano, isso desperta também de volta a alegria, né?
se deparar, defrontar, enfrentar o trágico é talvez a única possibilidade de se despertar a verdadeira alegria. E talvez daí venha a gargalhada, que ao mesmo tempo essa gargalhada ela é pavorosa, mas ela é libertadora, né? O mundo, então, esse mundo da pombagira não tem mais abaixo nem acima, dentro e fora, não tem mais essas dicotomias, e é possível então se situar-se, né, com a condição de admitir a incerteza. A única forma de situar-se é admitir a incerteza, é admitir a abjeção, é admitir um sistema confuso e caótico, né? Um mundo andrógeno, um mundo sem moral, habitado por corpos eróticos espirituais totais, em permanentes revoluções. E, para terminar, podemos dizer que a versão feminina do pensamento sistêmico acontece fora do círculo, fora da esfera e da proteção, no risco, na abertura, no espaço desconhecido do continente negro. Pensar o feminino do feminino, pensar a androginia, o giro, a espiral, nos conduz ao lugar mais aberto, mais abjeto e mais arriscado do dessentido. Obrigado. Alô? Obrigado, Tomás. Então vamos passar as questões, caso vocês estejam colocando, Fred, Flor, para a gente poder discutir. Falamos do diálogo, mas vamos tentar estabelecer algumas pontes aqui. Bom dia. Bom dia. Dá para ir? Dá. Essa questão do giro, ela me chamou muita atenção, que tem a ver muito com o que eu estou estudando atualmente, que é o tema da transgressão, e eu me deparei com a coisa do movimento circular, e ele me remete sempre e é um movimento centrífugo. E esses dois movimentos, eu acho que traduzem um pouco esse movimento do masculino e do feminino, não sei se eu estou certo. Porque ele me remete sempre ao movimento centrífugo, quando todos os elementos que estão dentro desse círculo são direcionados para um centro e um movimento para fora, que é esse movimento ao aberto, que talvez seja esse movimento do feminino, que joga todos os elementos dentro do círculo para fora, que faz que esses elementos são capazes talvez de fazer agir esses outros centros que estão fora desse círculo. Eu não sei se é esse a ideia do giro que eu posso identificar com essas duas explanações, que eu posso, de repente, traduzir esse movimento ao centro como esse movimento ao falocentrismo, ao falocentrismo. E tem a ver também com o que eu chamo de uma construção semântica, tanto do feminino como do masculino, relacionado a essa questão do direcionamento desses elementos para fora e também desses. Eu não sei se a gente pode fazer uma associação entre o que para dentro, voltado para o centro ser masculino e voltado para fora ser feminino, porque eu teria feito a outra, o contrário. É óbvio que tudo depende de que ponto de vista você parte. Mas, embora eu tenha falado, né, de acentrismo e policentrismo, então parece que o que se volta para um centro seria, né, talvez dominado com uma perspectiva logocêntrica, falocêntrica, mas eu acho que talvez não, porque o que se volta para si mesmo, para dentro, também é muito feminino, né?
eu tenho a impressão que a pombagira, né, quando ela gira, ela faz os dois, ela pode fazer os dois movimentos, né? Na Umbanda, no rito, a gente fala que quando ela faz um movimento para fora, né, um movimento, ela descarrega, né? Ela põe para fora certas coisas que ela tinha dentro e que eram excessivas e que ela precisa descarregar para fora. E quando ela se volta para dentro, é o contrário, uma interiorização, né? Então, talvez seja interessante, bom, para mim, essa sua fala ainda me remete ao que eu falava sobre o feminino do feminino e o masculino do feminino. Entende? Porque eu acho que talvez haja, assim, uma distinção que se pode fazer entre um movimento e outro, mas eu acho que ambos se situam dentro da perspectiva do feminino, quando se gira, quando se transgride, quando se revolta, né? Eu diria que isso é feminino, essa revolta contra a imposição da linguagem, a imposição de todas as coisas, de todos esses imperativos da cultura e da civilização sobre nós, né? Então, isso me parece feminino. E isso me parece muito condizente com o fato das mulheres não terem lugar, e eu acho que é uma coisa que o Fred falou de manhã, de que o feminino parece inacomodável, né, nessa civilização, nessa cultura, né. Bom, acho que é isso. Eu queria fazer uma questão aqui para o Fred. Porque as duas falas tiveram uma presença da noção de objeção, e eu queria entender melhor, eu não entendo nada de psicanálise, e queria entender melhor como esse inacomodável na cultura, se ele se dá pela presença dessa histeria, digamos assim, desse feminino, histeria somado ao fetiche como sintoma cultural, e ao mesmo tempo tentar perceber, deixa eu contar aqui, se é possível nesse inacomodável uma identidade, se é possível pensar isso, né? Porque eu sua fala me despertou para a possibilidade de pensar uma identidade da pombagira, que é alguma coisa que eu acho que não se aplica muito a um modelo, né? O conceito de identidade hoje é uma questão que a gente não consegue muito fechar. E acho que a própria ideia é essa, não fechar. E será que existe alguma aproximação entre a mulher histérica e o homem louco, que a professora Florence colocou? Eu acho que quando eu falo, por exemplo, que a pombagira ela dá voz, ou ela traz uma exuberância àquilo que foi interditado, a histérica, não é bem por aí que a gente pode explicar a questão dessa abjeção desse feminino, né? Eu acho que a abjeção em Kristeva, embora ela não coloque assim, mas pode ser explicado assim, ela está muito articulada à noção de real. Que o real lacaniano, que é um conceito bem complicadinho, mas assim, a gente pode basicamente dizer que é tudo aquilo que resiste à colonização simbólica, né? Então, no final das contas, o real seria a contingência, né? Ou o que o Slavoj Žižek chama de uma forma muito interessante de núcleo traumático da realidade, né? Então, no último ensino lacaniano, quando ele vai abandonar essa coisa do reino do significante, que o significante é capaz de dar conta desse sujeito cindido que vem a partir da histeria, ele vai dizer que não, que na verdade o que vai dar conta desse sujeito é a percepção dele de que ele tem que conviver com essa contingência, com esse real. Então, eu acho que quando a gente toca nessa questão do feminino pela histeria, é porque a histeria foi o primeiro momento
em que se conseguiu, a partir lá dos procedimentos freudianos, enfim, se estabelecer um canal de comunicação, vamos dizer assim, por meio dessa noção de sintoma, com essa dimensão real, que é o que é, na verdade, o que traz essa inacomodabilidade na cultura, né? E a minha relação com o feminino é exatamente isso, porque, por coincidência, eram mulheres, né, que traziam esse mal-estar no corpo e nessa fala que embaralhava aquele que seria chamado de analista futuramente, né? Enfim, inventou-se o inconsciente, inventou-se a psicanálise por conta disso. Eu acho que é possível fazer uma relação estabelecida assim, dessa histérica, porque eu acho que a gente sabe, assim, pelo menos quem estuda psicanálise, que o real, assim, o único sujeito que é capaz de, vamos dizer assim, experienciar esse real de uma forma constante é o psicótico, né? Ou o louco, enfim. Ou o sujeito em êxtase, ou é uma forma de, vamos dizer, de ser atravessado por esse real, que a gente tenta evitar o tempo inteiro, né? Por meio da fantasia, por meio do imaginário, por meio do simbólico mesmo. A gente tenta colonizar o entorno desse real com uma série de ilhas de simbólicos que supostamente vão dar sentido e coesão à própria noção de existência. Então, é por aí. Eu não sei se fica claro, acho que não, né? Acho que sim. Teria sido muito bom trazer a noção de real para explicar essa abjeção. Mas eu vou trabalhar com essa noção agora, em novembro, em outro momento no Congresso em São Paulo, mas é porque, como eu queria fazer o aporte da histérica com a Pombagira, então acho que ficou mais interessante usar a Kristeva e a Clemã. A Clemã diz assim, né, que sendo transe ou sendo possessão, isso aí é uma voz do feminino. Desse mundo cujo sentido, cuja civilização se estabelece historicamente, aí eu coloco o materialismo mesmo, a partir de relações de poder em que o homem se sai, enfim, por uma série de razões, privilegiado, que a gente está tentando desestabilizar agora, né? Então, essas figuras, elas vêm, eu falei da possuída, né? O Michel de Certeau, ele é maravilhoso nesse texto, porque ele fala, olha, o exorcista, por exemplo, né, ele tenta nomear isso aí, que é a possessão. O inquisidor vai fazer isso com a bruxa, né, também, ambos nesse mundo encantado da Idade Média. E, no final das contas, de uma forma instrumentalizada, desencantada, o médico e o psiquiatra vão tentar fazer isso com a paciente histérica, que é uma epidemia na Europa, né? Então, quem vai dar voz, por mais que seja uma voz falocêntrica ainda, a essa histérica, e uma voz muito problemática, cheia de polêmica, enfim, vai ser o Freud, no final das contas. Isso. As questões. Alô, oi, Florence, eu queria que você discutisse mais essa questão do giro. Me chamou muita atenção, principalmente pelas imagens que foram colocadas, mas eu não senti na sua fala nenhuma aproximação com o candomblé, que os orixás também têm seus giros, e dentro dos mitos, da mitologia, você encontra perspectivas muito no lado masculino. Por exemplo, um mito que Ogum, em um ato de revolta, gira e se enterra e entra na terra. E o redemoinho também, que é um dos elementos de Homolugos. Então, eu não sei se você ainda vai explorar isso, queria que você me desse uma reflexão e essa relação masculino e feminino com o giro. Então, claro, eu pensei nisso já, obviamente, que o giro não é prerrogativa só da Pombagira, nem entre
seria as entidades de Umbanda, né? Tem outras entidades de Umbanda também que giram. O marinheiro gira, ele trabalha na Umbanda, né? Os caboclos, todos giram para descarregar também. O caboclo de Ogum gira muito. Tem outras entidades na Umbanda que giram muito. E tem os orixás, que também geralmente dançam, girando, etc. Aí eu tratei da pombagira, primeiro porque o objeto de estudo era a pombagira e não eram os outros, né? Mas eu acho que a relação pode ser feita da mesma maneira. Porque quando você diz que, quando você fala do giro de Ogum, bom, eu não sei como é no candomblé, eu conheço muito melhor a Umbanda do que o candomblé, então você vai poder me dizer se eu estou certa ou errada, mas eu acho que todos os orixás, acho que o Gustavo falou isso ontem, são masculinos e femininos. Essa diferenciação que a gente faz, ela é arquetípica e estereotipada ao mesmo tempo, né? Ela vai do arquétipo ao estereótipo para, né, que a gente possa se identificar com homens e mulheres, orixás masculinos e femininos, né? Mas no fundo os orixás, eles são deuses, eles são tudo, sempre, né? Então eles também são luz e som, enfim, eles reúnem tudo isso. Então, quando você diz que Ogum gira, que tem um mito de Ogum que gira, eu acho que nesse momento, o ato de girar me parece um ato feminino ainda assim, entende? E talvez ele seja um ato feminino numa entidade que é concebida como masculina em primeiro lugar, né? Mas eu acho que isso não é um problema para a reflexão sobre o giro como um movimento feminino, né? Agora, sim, eu acho que valeria a pena, sim, olhar melhor para outros significados possíveis. Isso aí foi uma reflexão, né, que eu fiz num determinado sentido, para tentar identificar essa busca pelo dessentido, né? Mas eu acho que essa é a busca também, por exemplo, o marinheiro, quando ele vem girando, ele vem também desestruturando, ele vem para desestruturar a pessoa, né, o médium, e para que ele possa se reestruturar. Então, passa por esses dois movimentos, né? Ele se desestrutura para se realinhar, né? Tem essa perspectiva. E todos eles, né, vêm com essa intenção de passar pelo momento de uma certa libertação, de se desfazer de algo que se impõe o tempo inteiro a nós, né, que é a civilização. Eu acho que é a civilização. E eu acho que na dança também, não é só também na religião, na prática religiosa do candomblé e da Umbanda, mas é também em muitos outros lugares da cultura. Eu acho que a bailarina dança, gira, a dança, né, passa muito por esse movimento do girar, e eu acho que teria outros lugares para a gente explorar isso, né? Tem uma questão do Fred, eu achei bem interessante essa aproximação da pombagira magistério, de chamar esse sujeito de sentido da modernidade na histeria, e esse reencantamento na pombagira, e com esse reencantamento da voz a essa mulher na pombagira. E a minha pergunta é rápida e assim, o que fala a pombagira quando ela fala, se ela reencanta a estética? O que fala a pombagira? Bem, a pombagira, ela gargalha e ela, pela minha experiência pouca com algumas pombagiras reais no terreiro, né, porque eu estava falando dessa pombagira que vive no nosso imaginário, né? Essa pombagira que é ameaçadora e que é uma imagem, né? Um significante, vamos dizer assim. Mas pela minha experiência com as pombagiras, eu acho que elas gargalham, elas falam
Amor, elas dão conselhos amorosos, como eu recebi, inclusive, e é isso. Mas eu também estou pegando essa imagem que você disse, assim, como as histéricas não falavam. Então, quando na obra... As histéricas falavam muito. Então, mas ela falava quando entra o discurso médico, né? Quando elas estão na experiência corporal, elas não falam. Aí quando chega, né, enfim, o ouvido do Freud e se promove o ouvido e o olhar, né? Assim, enfim. Aí a Ana fala, a gente quer falar e vai falar, e elas começam a falar. E daí surge essa ciência aí da psicanálise, pelo menos um pouquinho do céu. É isso mesmo, tá certo. Então, na verdade, ela começa a falar. Né, se a psicanálise fez alguma coisa, ela deu voz para a histérica, não é? Então, nesse sentido, quando ela se reencanta na pombagira, e eu falo dessa imagem também, não é só a entidade, não tem essa imagem também fala. Por isso que eu pergunto assim, não é porque aí eu estou falando da histeria do sujeito sentido que fala, mas esse sujeito que foi encantado, quando ele fala, o que ele fala? É isso, eu acho que eu entendi sua pergunta agora. Porque quando a histérica fala para o analista, ela vai compor toda uma forma de conhecimento, vai compor um dispositivo conceitual como sintoma, né? Então, ela vai fundar isso que não é exatamente uma ciência, que é a psicanálise, mas que é um campo de conhecimento. No caso da pombagira, isso vai ser reencantado porque ela vai ser pelo corpo. É o corpo que vai dizer. Esse movimento vai ser isso que eu digo, né? O pathos vai retornar e vai ser vivenciado, vai se tornar exuberante, porque a histérica, ela arqueava, por exemplo, ela girava também, ela caía, batia a cabeça na parede. A gente tem um registro do George Dilberman, que se chama A Invenção da Histeria. Ele vai dizer nesse livro, que é um livro de imagens, assim, como a invenção da histeria, ela nutre um fetiche pela própria imagem, inclusive dessas mulheres que queriam demonstrar alguma coisa pelo corpo, entendeu? A voz, ela vai tentar dissuadir esse mal-estar desse corpo numa civilização vitoriana, porque esse corpo, ele não era bem visto nessa civilização vitoriana. Mas a pombagira, ela vai exatamente, a exuberância dela não vai estar com uma fala, como acontece nesse processo transferencial da fala da histérica, não é por aí. Ela vai reencantar essa voz perdida da histérica, essa palavra muda que se dá pelo corpo também, pelo gestuário, sabe? Colocar nessa posição que a histérica fantasiava, dessa mulher sedutora, que é capaz de fazer o homem, sei lá, se ajoelhar aos seus pés, sabe? É por aí, é pelo corpo mesmo, pelo gesto, pela performance. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é isso. É a mesma pergunta? Não, é outra coisa. É porque eu achei bem interessante a ideia do feminino, e esse feminino do feminino desse sentido provocado pelo giro, né, que você falou. Aí eu queria entender um pouquinho o masculino do feminino, o que seria? Eu queria só complementar aqui sobre a fala da pombagira, dizer que, na minha percepção, que é mais da pombagira do terreiro mesmo, eu acho que a fala não é o mais importante, como disse o Fred, o mais importante é o corpo. Mas eu acho que quando ela fala para desestabilizar também. A fala dela é um pouco uma fala do contra, é uma fala da outra possibilidade, é uma fala que busca despertar o que você não quer que seja dito. É uma fala da revolta mesmo, né, da transgressão. Ela fala palavrão, putaria, essas coisas, porque é uma forma de transgredir, né? Mas ela fala também sobre amor, dá conselho amoroso, mas a pombagira mesmo, ela vai te dar o conselho que você não quer ouvir, provavelmente, né? Então, eu acho que também está nessa ordem da desestabilização, de tirar você do seu lugar.
Sobre o masculino do feminino, eu não sei, eu acho que o masculino do feminino é o que a gente conhece melhor, né? Quando eu procurei falar, que eu recorri a essa ideia do feminino, foi para poder radicalizar mais a reflexão sobre o feminino, né? Levá-la ao seu extremo e um pouco deslocá-la do imperativo masculino, do imperativo, logo falo sempre, libertar o feminino dessa condição subjugada, né? Então, talvez o masculino contido no feminino, eu acho que é o que a gente, enquanto mulher, se for para a questão mais de gênero, é o que a gente mais vive na civilização, que é a repressão, que é a necessidade de se enquadrar no paradigma masculino, que é encontrar a nossa parte masculina, enquanto mulheres, ou, né, enquanto pessoas também, encontrar a sua parte masculina. Essa é mais fácil de encontrar, porque nós somos educados para ela, né? A civilização nos educa para isso. Então, para mim, o masculino do feminino não é um problema, né? Ele talvez o problema é o outro, né? É o feminino do feminino. Não sei se isso satisfaz. Na verdade, eu achei sua pergunta uma provocação difícil, assim, porque não refleti muito sobre isso, mas eu acho que seria isso, sim. Eu acho que seria isso. O que você acha? Não, assim, porque pensando agora nesse sentido de como é que a gente pensa o masculino sem o imperativo da opressão, do logocentrismo. Existe a possibilidade de pensar um masculino que não seja opressor por essência, essencialmente opressor, que seja um Estado, enquanto existe, não sei, uma busca de um feminino enquanto Estado, existe um masculino enquanto um Estado. E eu acho que quando você fala do feminino, aí por isso que me pareceu interessante pensar assim, o masculino do masculino, não um masculino falocêntrico e centralizador e imperador, e me parece assim como pensar um estado de ser no mundo, não que ele necessariamente ele é o opressor. Quer falar? Quer o microfone. Então, eu achei interessante porque a Flor sempre fala a gente sempre no grupo fala do feminino e aparece a história do feminino no masculino, né? Mas hoje, no meio da sua fala, você lançou o masculino no feminino, não sei como, assim. Aí a hora que você falou, será que ela falou certo? Será que ela não está falando? Por isso que ela perguntou, teve um momento que você... Por isso que ela perguntou o masculino do feminino, né? Porque você disse em algum momento, aí eu pensei, será que a Flor falou certo? Será que ela... não foi na sua fala, no seu texto, foi em algum comentário aqui, assim. Não sei se foi um ato falho. E aí despertou em mim também essa coisa do masculino. E aí eu fiquei aqui nessa coisa da gente, desse feminino, desse masculino, desse feminino, feminino, masculino. E talvez assim, para a gente, até para vocês dois, e se a gente, como que a gente pensa, hoje tem o cis, tem o trans, tem outras designações assim, que transpassam e que talvez talvez não tenha essas... Porque quando a gente fala, toda vez que a gente fala no grupo, quando a gente fala do feminino, do masculino, me vem um pouco essa identificação um pouco vinculada a um feminino que se expressa de uma forma maior, mais latente, mais visível no corpo masculino, que tangencia um pouco a homossexualidade, que tangencia um pouco gay e tudo mais. Eu sei que na Pombagira tem um pouco disso, esse feminino que toca o masculino, que é
o homem o homem que incorpora a pomba gira e que também deixa transparecer um pouco o seu lado feminino. Mas se a gente pegar os termos também trans, cis e esses outros termos, o próprio andrógeno, que eu gostei muito dessa fala, o feminino é andrógeno, assim, ou andrógeno, né? Porque eu acho que a gente sabe um pouco do feminino, desse feminino e masculino, desse jogo que a gente está fazendo aqui, feminino, né? Feminino, masculino, e agora que apareceu, por acaso, masculino ou feminino. É uma pergunta ou é? Não, observação. Impressão, observação também. Mais questões? Você quer dizer? Eu quero. Eu acho que isso aí já é um sinal de que essa questão masculino e feminino, elas estão começando a se tornar menos, não é menos importantes, mas menos, se tornar categorias menos determinantes. Entendeu? Quando a gente começa a perceber que elas são categorias meramente operatórias. Masculino da gente, a fase trans que a gente está tendo acesso, a gente conversou isso ontem, inclusive na hora do almoço, que está nos acessando cada vez mais, e essa androginia isso que nem é bissexualidade, né? Psíquica, uma certa conscientização de que o nosso corpo ele não está determinado por X ou Y, ou XY, signos e significantes. Então, eu acho que esse é o sinal, né? O cis, o trans, esse leque que se abre agora, já é um sinal de que essas categorias operativas elas estão sendo cada vez menos determinantes. Agora, a gente se utiliza delas como categorias operativas para explicar. É isso. Agora, pensando, eu também sou devagar, não preciso ir pensando. Eu acho que essas categorias, é muito difícil, né, a gente usar esses termos, né? A gente tem várias opções. O ideal, para mim, pelo menos, é ser médium, trazer isso para cá, para não precisar passar pela linguagem, passar por outras linguagens, da arte, do corpo, né, outras. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não traz para dentro da universidade, da academia, do pensamento, a gente vai continuar batendo muita cabeça com as discussões que não têm fim sobre o social, os problemas, sabe, que não se resolvem porque a questão muitas vezes ela é epistemológica, entende? Então ela é fundamental, ela está muito mais nos fundamentos do pensamento do que na outra ponta que é a vivência do social, do econômico e tudo isso, sabe? Então, é preciso também encarar o desafio epistemológico que essas reflexões suscitam, né? Então, quando nós vamos falar, nós temos que usar essas categorias operatórias, que você falou, né? Operativo, enfim, né? E eu não tenho como escapar da palavra feminino e masculino, né? Porque isso está entranhado. Mas eu acho que o trans que você menciona, ou o andrógeno, que a gente fala muito pouco, esse seria o ideal para falar do feminino. Desse feminino que eu estou querendo falar através da palavra feminino, entendeu? Mas se eu for falar de androginia, quem vai me entender no sentido? Eu tenho uma questão didática aí também, de um tipo de reflexão para as quais nós não estamos preparados. Nós que fazemos não estamos preparados, e eu acho que muitas vezes quem nos ouve também não está, muito menos, né? Porque também tem outras preocupações, entende? Então, a gente vai sempre se deparar com essas questões assim, que voltam, né?
se você fala feminino do feminino, você tem que falar também do feminino do masculino. Mas eu queria dizer que não, sabe? Queria dizer que não. Porque eu não preciso falar do feminino do masculino. Do masculino do feminino. Eu não preciso. Eu estou querendo falar aqui do feminino, porque me parece que esse é o grande problema, esse é o grande ignorado pelo pensamento, né? Então, se eu quero fugir de um pensamento dicotômico, por que eu tenho que sempre ser alcançada novamente por esses questionamentos? Ah, mas se você tocou num ponto, você também tem que tocar no outro, como se eles tivessem que se opor, entendeu? Então, essa é a proposta da androginia que eu quis fazer, né? Ao falar do feminino, Mais questões? Alguém? Eu queria fazer uma colocação. Tem? Tem que esperar um pouco. Eu queria dizer que estou entendendo um pouco melhor, mas eu queria entender melhor ainda. Disse que o problema não é o social, não é social, é epistemológico. Qual a relação entre o social e o epistemológico? Eu acho que toda. Eu acho que é uma relação, ela é indireta, mas ela é total. Eu acho que o epistemológico, ele é determinante da forma como concebemos o social, a vida social, né? Porque a nossa concepção da vida social, do ponto de vista, digamos, sociológico, ele tem a pretensão da ciência. Ele passa por um pensamento científico. E esse pensamento científico, necessariamente, se baseia numa concepção epistemológica de base, né, fundamental. Que eu vejo, né, como ainda absolutamente dependente dessa metafísica cristã que eu falava, apesar de a ciência estar desvinculada supostamente da religião e das questões metafísicas. Mas então eu acho que a relação é direta, né, quer dizer, é toda, é total, mas ao mesmo tempo, e por isso eu acho que não tem possibilidade de discutir cientificamente a questão social levantada e colocada por todo esse fenômeno da abjeção, da excentricidade que é vivenciada nesse universo marginal, né, dos terreiros, por exemplo, de Umbanda, né? Eu acho que até mais do que os do candomblé tradicionais, que tem um lugar na vida social muito bem colocado, né? Mas os terreiros de Umbanda, eles sofrem de uma absoluta rejeição, né? Eles funcionam muitas vezes na clandestinidade total, não tem nem placa na porta, porque não devem ser identificados, porque se identificar tem uma série de problemas, porque é o lugar realmente da abjeção, é o lugar da rejeição, né? Tem essa confusão moral, né, de que é de esquerda, de direita, tem várias questões que são colocadas que fazem com que se prefira ignorar, né, e tocar apenas nos grandes estereótipos de sempre, né? Então, eu acho que se verifica, assim, no social, uma impossibilidade de diálogo, de fala até, de colocação dos próprios, por parte desse segmento, desse universo, né? São pessoas, os pais santos, de gente de terreiro, etc., eles não querem se colocar publicamente, eles querem se esconder, eles querem ter paz, né? Por isso que não funciona politicamente, né, a luta deles. Alguns tentam, mas com muita dificuldade, não conseguem se mobilizar coletivamente, não conseguem nada. E isso tudo me parece um reflexo
de uma incapacidade total de se pensar as verdadeiras questões colocadas por essas pessoas. Essa incapacidade total de se pensar isso, para mim, ela é epistemológica. Ela é a rejeição total até por parte da elite pensante, mas também dos acadêmicos, que não são necessariamente a elite, de todos, a incapacidade de todos e a rejeição de todos por esse tipo de pensamento. É isso. Não, mas eu quero falar, mas é só porque eu fiquei sem entender se a questão está relacionada com o fato da gente ter falado de categorias operativas, como masculino e feminino, ou se é porque houve uma percepção de que, de repente, os trabalhos eles tenham focado muito nessa coisa de uma produção de saber e tenham focado menos em questões sociais? É isso? Eu não estou querendo fazer um catálogo de questões sociais. Tá. Mas eu não... o que eu estou perguntando, na verdade, é quando você insiste na dificuldade psicológica com a primeira barreira, eu também acho isso. Eu não discordo de vocês, mas eu acho que, para mim, a dificuldade psicológica passa por eleição de objeto, e aí eu não elegeria como objeto central uma religião, e passa também pelas travas, de fato, aí eu concordo também, as travas impostas por uma tradição logofalocêntrica que se exauriu. Então aí estamos de acordo. Mas para mim não é ao contrário, a diferença, né, quando fala das questões levantadas por essas figuras, eu não sei quais são, então não saberia. Mas me parece que eu sempre recorro, né, a Spurlock. Me parece que um pensador dentro da tradição logocêntrica que não é falocêntrico e que não tem um método de abordagem que, se fosse adotado assim, seria aceitável por esta academia. Mas para ele, e aí eu recorrendo à ideia de prioridade dele, não são as categorias sociológicas, mas o momento em que se vive. Qual é o desafio do momento em que se vive? E eu pessoalmente, como disse ontem, para mim a religião é legítimo que a academia expulse a religião dos seus critérios de pensamento. Não como objeto, mas como critério de pensamento. Sim. Eu não acredito na religião. Sim. Então, é uma fé. Né? Essas coisas são questões de fé. Não são, mesmo paradoxalmente, eles são uma posição de fé. Eu acredito mais na religião, na tradição da razão, no critério, do que na religião. Enfim, é isso. Assim, a gente também tem que pensar que existe uma religião da razão, né? Que movimenta... A isso. Mas são as ferramentas disponíveis. Para mim, a argumentação é de fato nossa base. Não é a razão que vai nos provar, como disse ontem na minha fala. Não é a razão que não vai nos provar qualquer coisa. Mas a argumentação que convence o outro é o primeiro passo para entender para onde vamos. É o primeiro passo. Mas não é um passo nem garantido, não tem? Sim, eu concordo demais com você, que eu acho que onde a gente está, usar a religião como argumento, então, também eu não me convence e não funciona comigo. Mas a gente estava falando de epistemologia social, enfim, mas se você quiser falar alguma coisa acerca disso, Florence, essa questão da religião, só para... Eu também acho que não é o religioso não é uma resposta, né? Assim, pode até ser, né? Pode até ser, mas não, né? Não é o lugar. Mas, ao mesmo tempo, tem na razão,
tal como ela se exerce no Ocidente, uma fundamentação religiosa cristã. Inegável, ao meu ver. Concepções fundamentais, de base, sobre, por exemplo, sobre feminino e masculino, sobre bem e mal, sobre várias coisas. E dessa fundamentação, não conseguimos nos desfazer se não passarmos por outras possibilidades epistemológicas vindas de outros lugares que exercem, né, inclusive na vida social, práticas que têm a ver com resistência, né, à imposição desses padrões da metafísica cristã. Falar metafísica para não falar do religioso, porque eu acho que são coisas, né, diferentes, concepção metafísica do mundo, né, que são impostos e que são tomados como verdade por nós, inclusive na academia, que nem discutimos. A gente sabe que a Europa está tendo um discurso de laicidade contra tudo que está acontecendo em nome de Deus, etc., mas ao mesmo tempo ela não tem, isso não é real, ela não é laica. Né? Esses discursos mesmos, eles se fundamentam numa concepção que não é liberta de princípios cristãos. Né? E isso me incomoda muito porque eu não consigo pensar um objeto, que você concorda comigo que como objeto pode, né? Então eu não consigo pensar um objeto pombagira, consigo não imaginar popular, etc. Mas é uma saída, mas não é o que vai me satisfazer. Eu não consigo pensar pombagira dentro desses padrões que a metafísica cristã me impõe. Porque não funciona, não. E, no entanto, tem muito de cristianismo na Umbanda. Essas pessoas também são impregnadas de cristianismo, mas elas têm outros saberes, outras concepções, outras possibilidades que estão imbricados aí, né, e que se refletem nas suas práticas, se refletem nas suas formas de se colocar no mundo, na sociedade. Né? Essas pessoas jamais se falam entender, e eu faço parte delas, não estou falando em nome de ninguém, né? Eu me sinto parte delas. Né? E eu gostaria de ter instrumentos racionais para me fazer entender, para fazer entender certos fenômenos. Eu estou tentando, né, eu acredito que estou tentando, estou buscando, não estou encontrando ainda, mas estou tentando. Não, e só para complementar, eu pensei nisso agora enquanto a Florence estava falando, que eu compartilho da sua opinião, assim, o que você fala sobre essa coisa, de fato é legítimo que a religião esteja fora dessa produção de argumentos. Mas existem experiências que elas detêm um saber muito específico. Né? Se você pensa em tudo o que significa o pós-estruturalismo, a gente chega nisso que se chama pós-colonialismo, que eu nem sei mais se os estudos pós-coloniais, você que conhece o Stuart Hall, eu não sei se ainda se usa essa terminologia, enfim. Mas eu penso, por exemplo, na esquizoanálise, que é que foi pensada pelo Gilles Deleuze e o Félix Guattari, como talvez uma possibilidade de você produzir um conhecimento pelo viés do estático, ou do êxtase psicótico, ou da experiência do devir. Não é isso que eles falam? Então eu acho que a gente encontra aí uma via, um exemplo só, né? Mas uma via de como a gente pode talvez sair do discurso religioso e da crença, dessa crença religiosa que tem seus símbolos e seus signos específicos e que realmente me parece que serve muito pouco para explicar os fenômenos, né? Porque estão se baseando aí numa crença universal e tudo mais. E é isso, assim, eu acho que essa forma pós-estruturalista de pensar, que eu respeito demais,
e que eu acho que é extremamente importante e que a gente não, e que a gente peca um pouco aqui quando vai falar de essência, de princípio feminino, mas que eu também acho super problemático, geram em contrapartida na própria academia um retorno, vamos dizer assim, que não é religioso, mas isso que está rolando agora é esse retorno a Hegel, que você vê em Slavoj Zizek, que você vê em Alain Badiou, né? Que você vê, inclusive, via Lacan, por exemplo, nos estudos do Terry Eagleton. Então, esse retorno ao universal hegeliano, ele tem uma força que é religiosa, embora não seja uma religião, para se pensar os fenômenos sociais. É isso que eu queria dizer. Mais uma questão? Pode ser a última questão? Foi na fala da Flor, e agora você citou para mim, eu gosto de uma frase dele que diz que a objetividade é um alto grau de paixão. Daí eu penso pensando no que é essa paixão, na hora da pesquisa, na hora de você fazer, e eu não consigo pesquisar sem paixão, sem estar apaixonada pelo meu objeto de pesquisa. E aí eu penso também na realidade, ali colocou a paixão também como ingrediente. Mas eu queria, quando você falou dessa refusão, mas desse silenciamento dos guerreiros, né, desses esconderijos, eu fiquei lembrando que identifica que é uma casa de santeria, porque ele tem uma bandeira que falha no ponto. E me chamou a atenção a quantidade de pessoas de branco, né, todas de branco, descobri depois que eram iniciados. E essas pessoas, elas estão nas ruas da feira, à noite, nos bares, nas casas, nas galerias de arte, estão ali em toda parte. Então, isso me chamou a atenção. E depois eu vi também que um dado de Cuba, que a santeria é a segunda religião declarada. E então, eu fico pensando que essa situação nossa também está ligada a um contexto, primeiro, cristão de racismo, de fechamento, de fechamento para esse outro saber, e por agora, recentemente, por essa mística pentecostal que não é nenhuma nem outra é logocêntrica, né? Mas que é uma mística histérica, na minha opinião. Hã? É capitalista essa lógica. Também, né? Exato. Histérica também. Mas os argumentos, a prática pode ser capitalista, mas a argumentação ela não é, né? A retórica não é. Mas se você for pensar na questão se você for num terreiro pedir para fazer uma coisa, ele vai cobrar. Então, aí alguém pode me argumentar, mas também está capitalismo no terreiro. Então, assim, para fazer chão. Então, né? Então, eu quero dizer o seguinte, agora eu me perdi. Mas o capitalismo tirou o prumo. Mas objeto paixão. Pois é, então eu fico pensando que tem um misto de situações para pensar a pesquisa que na verdade é entrecruzado por essa divisão logos, feminino, masculino ligado ao logos, feminino, a intuição, e aí eu fico pensando nessa coisa que chamam de paixão na hora da pesquisa. Eu não acho que elas são excludentes, eu acho que elas podem entrar dentro desse ambiente de pensamento, porque nem o giro, nem a estética, ela está fora de contexto, entendeu? E nem de um contexto social, histórico, político, e que todos eles dialogam para construir um pensamento que não é, por exemplo, e aí eu fiquei lembrando também das entrevistas que eu fiz com haitianos, que eu trabalho com migração, e quando eu ia perguntar para eles sobre a prática religiosa do voodoo, a negação é de cara, assim, ela é peremptória, e a maioria deles tem uma prática pentecostal. Então, assim, mas na hora que eles têm uma doença, eu já vi isso, eles dizem que tem que voltar para o Haiti porque aquilo é fetiche, entendeu? Então, assim, é um duplo movimento, e é o mesmo que frequenta a igreja.
Então, assim, é mais complexo. Eu fico pensando em Morin, sabe? Aquela ideia do pensamento complexo. É mais complexo trazer todos os elementos para pensar qualquer questão de pesquisa do que tentar pensar caminhos e traçar caminhos que parecem ser paralelos, quando na verdade eles são caminhos longos, assim, que cabem todos esses elementos. Tá? Obrigado. Obrigado pela colocação, Bruno. Bem rapidinho, na verdade. É que, ouvindo a professora Lívia ontem e a mesa ontem à tarde, o debate hoje de manhã, a sensação que eu tenho, as meninas também nos trabalhos de gênero e raciais, não é? Eu estou pensando muito, na verdade, em Heráclito, quando ele fala de um movimento ao uno que não é um uno religioso ou uma verdade imposta. A sensação que eu tenho que, em diversas áreas e de diversas formas, as pessoas elas têm uma vontade de descobrir esse fogo do Heráclito, que ele, mesmo aceso, aumenta e diminui, e existe e não existe, continuando a ser fogo. Por mais que a gente esteja numa lógica racionalista nessas construções e sociais e epistemológicas, parece que o tempo todo a gente fica tentando traçar uma experiência pré-socrática de, eu arrisco dizer, um pouco primitiva, de conseguir enxergar além dos contornos que nós já estamos acostumados a enxergar. E eu acho que isso acaba sendo um movimento muito comum e que eu tenho a sensação de que todos nós nesse auditório fazemos de alguma maneira, por algum caminho. Nunca vale a pena, sempre vale a pena lembrar que nós usamos logos num sentido só, mas no sentido aristotélico, que é o que origina a lógica ocidental. Mas há uma outra lógica, a lógica heráclita, né? que é uma lógica, um logos que é o nome da divindade. Aliás, um dos nomes da divindade é o logos. Né? No dicionário são, se não me engano, 300 definições do logos. E o Novalis cria um termo que ele chama de logologia, uma forma de perceber que nós atuamos e trabalhamos e pensamos mediante dois logos. Um logos que é incompreensível, esse ser, esse divino, e um logos compreensível, que é um logos lógico. E nós somos presos demais à categoria. Eu não queria fazer uma pergunta, mas o horário já está adiante, então eu acho que podemos encerrar por aqui, tá bom? Queria agradecer a todos a presença dos palestrantes hoje, agradecer ao público, muito obrigado por tudo, dizer que o seminário foi ótimo, né? Esperamos novas edições. Até mais. Ficou o horário aí, bem na cara de vocês, o reloginho.